E aí, pessoal, bora começar mais um capítulo? Então, se a gente relembrar a nossa última aula, e obviamente eu estou considerando aqui que você assistiu a minha última aula. Se você não assistiu essa última aula, para, dá pausa nessa bodega aqui, ó, volta, porque senão você não vai entender nada, tá? Ah, professora, eu já não estou entendendo. Vamos rezar, mas vai dar certo. Então, vamos lá. A gente estava falando da primeira lei de Ohm, então para eu falar da segunda, eu vou fazer uma breve lembrança da primeira, né? Então, o que é o estudo de Ohm, né? Ohm estava fazendo um estudo sobre as resistências dos corpos. Então ele falou assim, gente, como é que eu trabalho essa dificuldade que um material tem de permitir a passagem de um portador de carga? Então a primeira ideia que ele teve, que foi a ideia que eu te apresentei no nosso primeiro vídeo, quando a gente fez o primeiro vídeo, ou quem dera fosse o primeiro, foi o seguinte, até errei, começando outra coisa. Eu falei assim, olha, vamos considerar o seguinte, imagina que a lâmpada, e não só imagina, que ela tem uma resistência aqui, então ela é uma R. Como é que eu vou estudar a resistência da lâmpada? Então, a primeira opção que o homem te apresenta é falar o seguinte, então tá, vamos estudar a resistência da lâmpada aplicando sobre ela uma diferença de potencial, né, causada pela nossa fonte, tá aqui a nossa fonte. Então, aqui, eu vou colocar bonitinho, resistência. E aqui a nossa fonte. Beleza. A gente pode ter ou não uma chave, tá? É sempre importante. Se a gente não tem uma chave, significa que seu circuito fica ligado ou desligado o tempo inteiro. Então, a chave é importante. Vamos colocar aqui, ó, uma chave. Chave a gente chama de CH, tá? E aí, a gente tem fios condutores. E quando a sua chave é ligada, o que é ligar a chave? É fazer um caminho. Então, ligamos a chave. O que ele percebeu foi uma corrente elétrica. Então, tá aqui, ó, a corrente elétrica. Então, ele conseguiu colocar a fonte, oferecia uma diferença de potencial V. E aí, o primeiro vídeo fala isso lindo, belamente. Eu escrevi, desenhei, fiz tudo que eu tinha que fazer, então vai lá e volta. Ele falou o seguinte, olha, dá pra perceber que V é proporcional a I. E, portanto, para isso virar uma igualdade, eu falei que V era igual a R vezes I. E eu te falei que era interessante pensar que, já que a resistência é uma constante, ela pode ser escrita como V sobre I. Nesse exato instante, me interessa muito que a gente faça o tratamento da primeira lei de Ohm dessa forma. R é igual a V sobre I. Só que o Ohm vai falar assim, será que então aqui, ó, calma lá, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. Isso daqui é a primeira lei. Aí ele vai se perguntar o seguinte, bom, só é possível eu falar sobre a resistência do material se eu ligar esse material num circuito. O que é um circuito? Numa fonte que gere uma corrente elétrica para eu conseguir perceber quanto vale essa corrente? Será que não tem como eu bater o olho na resistência? Então, perdão, você não bate o olho na resistência porque você não consegue ver resistência. A resistência é uma propriedade, você bate o olho no resistor. Então, será que não tem como eu bater o olho no material do resistor e falar, isso aqui é muito resistivo, ou isso daqui é pouco resistivo? Então, será que tem como eu medir a resistência do material a partir do material, sem ter que ligar ele na tomada no fim das contas? Porque é isso que ele vai fazer na segunda lei de Ohm. Ele vai querer te apresentar o seguinte, bom, vamos medir isso tudo usando as características do nosso resistor. Então, vamos lá, se você algum dia tiver muito interesse, tiver com uma extrema curiosidade, deveria ter e for dar uma googlada, o seu resistor, desenhei isso também na última aula, de parte deles aparece um trequinho assim, ó, todo coloridinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Dá até vontade de ter estimação. Assim, eu vou ter um resistor de estimação. Dá sim. Não serve pra nada, mas você pode ter. Sempre faço o Olodum, adoro. E ele falou o seguinte, eu vou estudar essa resistência aqui, ó. Eu quero estudar a resistência desse resistor, só olhando pra ele. Então, nós vamos falar da resistência do resistor. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que ele pensou? Então, tá, ótimo. Quais são as características que podem influenciar na resistência de um material? Ou seja, na dificuldade que o material pode ofertar para passagem de carga, de portador de carga. Então, a primeira coisa que eu vou te contar é que eu vou tirar, por exemplo, um elemento muito importante, que é a temperatura. Então, não vou analisar tudo que eu analisar aqui, todas as relações que eu vou construir para uma mesma temperatura. Por quê? A temperatura influencia.
mas a influência não está atrelada a uma característica do material, e sim a uma característica do ambiente. Então eu dei uma roubada aqui na minha fala, mas você vai aceitar minha roubada e vai ficar quieta. Ou quieto. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Primeira coisa, a primeira relação que ele vai construir, ele vai falar o seguinte, tá, então, vamos fazer uma relação entre a resistência do resistor. Então, o jeito de eu fazer isso daqui é fazer um R versus L. O que ele pensou? Então, vamos lá. Vamos pegar dois condutores que apresentem grande resistência. Portanto, a gente vai chamar isso de resistor. Então, vou chamar lá. Pega dois resistores. Vamos pegar dois resistores e aí, assim, ó. A gente pode definir resistor por esse desenho aqui, ó. Mas aí, então, assim, ó. Eu vou fazer essa primeira relação com esse desenho. Na segunda relação, você vai me dar o direito de fazer diferente, tá? Então, assim, ó. Vamos pegar o primeiro resistor aqui, ó. Ele vai ter 1, 2, 3, 4 horrorosos. Se eu quiser medir o tamanho desse resistor, eu vou dar uma roubada, mas vamos lá. Vamos marcar que esse resistor tem esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho nós vamos chamar de L. L pra gente vai ser igual a 4 quadradinhos, tá? Então, esse é o meu resistor 1, é o meu R1. E aí, eu vou colocar um resistor 2. Quem é meu resistor 2? Qual é o tamanho do meu resistor 2? Aí eu vou lá. Tá vendo que eu tô dando uma roubada? Porque o tamanho não é necessariamente linear, né? Mas eu quero que você me permita dar essa roubada, porque senão vai ficar muito feio. Assim fica mais bonitinho. Ele tem um tamanho de 2L. Fala pra mim. Se você pegar um portador de carga qualquer, no nosso caso, vamos pegar um eletrãozinho. Vamos pôr um eletrãozinho no início de um e no início do outro. E vamos falar para os dois eletrãozinhos. Entra no resistor, deixa eu medir sua resistência. Qual deles você acha que oferece maior resistência para a passagem do portador de carga? Então, como eu não estou te ouvindo, eu perguntei para mim mesma, eu mesma vou responder. Então, o que a gente consegue perceber experimentalmente é que quanto maior é o comprimento do resistor, maior é a sua resistência. Então, existe essa relação. Então, aqui no caso, eu tenho, se a resistência do primeiro desenho for R, a resistência do segundo desenho é 2R. O comprimento e a resistência são diretamente proporcionais. Quanto maior o comprimento do seu resistor, maior será a resistência dele. Isso é até coerente. Imagina que esse portador de carga, ele tem que atravessar a rede cristalina desse condutor. Ele vai colidir muito mais, as chances de colisão, o tempo para gastar. Então, tudo isso vai influenciar e vai fazer com que esse resistor, que tem maior comprimento, ofereça maior resistência. Por isso, escreverei eu aqui. Da primeira relação. Tá ali, ó. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. R diretamente proporcional a L. Vamos pensar na segunda relação proposta por Ohm, que você não sabe, mas eu sei, é por isso que eu estou te explicando. A segunda relação é a seguinte. Essa resistência versus a área da seção transversal do condutor. Eita, nós, parece que vai ser horrenda, né? Uma bobagem. Vamos lá. O que você vai pensar? Nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos colocar dois condutores, tá? Eu vou escolher condutores que tenham o mesmo tamanho. Para quê? Para que a nossa referência, a nossa relação que a gente obteve na primeira partezinha, que é a relação com o comprimento, não influencie na nossa resposta. Ou na minha resposta, mas eu vou falar nossa porque parece que vocês estão aqui. Pelo menos eu finjo que esteja para que eu não seja louca falando no meio do negócio para nada. Vamos pensar o seguinte. Vamos construir esse primeiro condutor aqui, ó. Tá aqui. E aí eu vou colorir o que significa a área da seção reta transversal. Essa daqui, ó. Essa é a área que eu vou chamar de A. Vou construir um segundo condutor. Então,
o comprimento dele também é L. Vou construir um segundo condutor aqui, ó. O L. Mas a área, ela é diferente. Tá? Eu vou chamar isso daqui de área 1. Eu vou chamar isso daqui de área 2. Eu ia falar que é A e 2A, mas eu não vou cair nessa bobagem, porque isso daqui é uma circunferência. E esse treco, o raio é ao quadrado, então a área não é, assim, tem um mimi aqui, não vou mexer. Vou chamar de área 1 e área 2, que eu não sou obrigada a errar num vídeo, né? Então, vamos lá. Tem dois condutores de mesmo material, é importante citar isso. Essa relação eu fiz tanto para o primeiro quanto para o segundo, tá? Mesmo material. E aí eu tenho aqui dois resistores, né? Resistores são materiais que conduzem eletricidade, mas que oferecem dificuldade à passagem de portadores de carga quando comparados a outros materiais. Então a gente chama eles de esses resistores possuem resistências, tá? Mas a carga vai passar por eles. Tranquilo, vou colocar aqui dois portadores de carga. Vou ter que trocar a cor, porque eu usei uma cor no 1 que eu não vou poder usar agora. Tá aqui, ó, meu eletrãozinho nesse. Meu eletrãozinho nesse. Você vai me dar o direito de tirar meu A2 daqui, porque tá atrapalhando meu desenho. Essa é a pergunta que eu estou fazendo nesse exato instante, no lugar onde não tem ninguém, mas eu tô imaginando que tem muita gente. A minha pergunta é: quem oferece maior dificuldade para passagem de portadores de carga? O resistor, que tem área de seção reta transversal. Eu acho que seção reta e transversal é a mesma coisa. Denominada A1, ou o condutor que tem área denominada A2. Então, é só você pensar em termos de espaço. A2 oferece muito mais espaço para aquele portador de carga conseguir percorrer dentro dele. Tá? Então, a chance de colisão é muito menor. Você tem mais espaço para isso acontecer, portanto, isso auxilia a passagem de carga. Concluindo, quanto maior a área da seção transversal, menor é a dificuldade do portador de carga percorrer aquele condutor. Portanto, menor é a resistência. Se você não conseguiu pegar essa ideia, pensa por analogia. Se eu te prendo dentro de uma sala, tá lá, sala de aula, todo mundo lá, dia cheio, todo mundo foi, ninguém faltou. Aí alguém vai lá e põe fogo na sala de aula. O que você prefere? Ter o espaço, a área da porta para você sair, ou metade da área da porta para você sair? Você consegue perceber que se você for diminuindo a área em que você consegue passar de uma região para outra, mais difícil é você fazer essa transição? Então, é por isso que a resistividade ali vai mudar. Então, o que a gente vai poder escrever aqui? Foi analisado. O parâmetro área de seção reta também já foi analisado. A última característica do nosso resistor que a gente tem que analisar para definir qual é a resistência dele é uma característica muito, tipo assim, você já deve ter chutado ela, porque eu já falei ela na nossa aula, que é importante para definir qual é a resistência dele. Ela é tão importante que a gente vai até conseguir fazer uma classificação entre os materiais, né? Então a gente vai conseguir classificar os materiais como condutores, como isolantes ou meio termo, que a gente chama de semicondutores, tá? Então vamos lá. Quando ele vira e fala o seguinte, vamos pensar em material. Então, para a gente conseguir analisar essa situação, vamos de novo pegar dois resistores para a gente analisar. Mas o que eu vou fazer agora? Então, esse daqui é L, esse daqui é L. Possuem a mesma área de seção transversal. Essa daqui é A, essa daqui também é A. Sabe o que eu alterei neles? O material, obviamente. Então, o que eu vou fazer? Não só, obviamente, correndo, mas é isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou falar que um desses materiais é, por exemplo, borracha. Então, esse daqui, ó, é a borracha. E o outro material vai ser alumínio. Você é o alumínio. Já pensando em conhecimentos adquiridos na vida,
Você já sabe, é um excelente condutor, tanto de calor quanto de eletricidade. Pode marcar aí que isso é uma característica que sempre vai colidir, como é que a gente vai chamar isso? Que sempre vai coincidir, tá? Bons condutores elétricos também são bons condutores térmicos, tá? E ao contrário, a gente vai ter a borracha. E você vai se lembrar da história de usar chinelo para não levar choque e outras coisas mais, porque borracha realmente tem muita dificuldade em permitir que ocorra a passagem de portadores de carga sobre ela. Mas vamos lembrar, primeiras aulas, não existe isolante perfeito, assim como não existe condutor perfeito. Então a borracha é um isolante até determinado ponto. Passando desse ponto, ela pode virar um condutor sem problemas nenhum, tá? Mesma coisa, um condutor é um condutor em determinada faixa. Fora dessa faixa, ele pode ser um isolante sem problema nenhum. Então vamos lá. O material importa na hora de a gente bater o olho e falar assim, eu quero falar qual é a resistência. A pessoa vai te perguntar qual é o material que a sua resistência é feito. E aí você tem que informar. Quando o material é envolvido, geralmente tem uma tabela. Eu falo isso para você sempre. Toda vez que a coisa começa a ficar muito específica, vai rolar uma tabela. Uma tabela de quê? Então, essa tabela pode ser chamada de tabela de resistência específica. O nome mais utilizado é resistividade. A letra que vai representar essa grandeza é o Rho, tá? E aí a resistividade ela é tabelada, tá? E ela vai expressar a dificuldade de movimentação dos portadores de carga na direção do campo elétrico que foi criado sobre o condutor, tá? Então, por exemplo, na tabela, a tabela ela vai ser dividida entre condutor e isolantes. Então, vamos colocar aqui, ó. A tabela vai ter os isolantes, os semicondutores, um exemplo, o que a gente vai ter aqui? O exemplo vai falar, por exemplo, um isolante, a borracha. A borracha tem uma resistividade na casa de 10 a 13 a 10 a 15. Qual a unidade disso? A unidade da resistividade é ohm vezes metro. Um semicondutor, por exemplo, o silício é um semicondutor super conhecido, tá? O silício tem a resistividade na casa do 2,5 vezes 10 a 3. Qual a unidade? Ohm. Aconteceu aquele BO que eu não sei consertar nunca, a não ser fazendo isso. Mas isso eu já. E qual é mais ou menos o valor da resistência específica ou da resistividade de um condutor? Vou usar como exemplo o alumínio. Alumínio está ali na casa do 2,8 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Olha como é diferente. Olha como cada um é de determinada forma. Mas o que você vai conseguir perceber? Que quanto maior o valor da resistividade, maior vai ser a resistência. Então, a terceira relação que a gente vai estabelecer, que eu vou colocar aqui do lado, é que a resistência é diretamente proporcional à resistividade, tá? Que é uma característica tabelada de cada condutor. E aí, o que você vai fazer agora é juntar as três relações que a gente estabeleceu e construir a segunda lei de Ohm. Os experimentos de Ohm só foram realmente reconhecidos pós-morte, tá? Então, assim, ele chega... Mentira. Em vida, já é parte... Ele ganha parte do reconhecimento de todo o trabalho dele. Mas, obviamente, como sempre, raramente a gente vai ver na ciência alguém que é reconhecido. A obra é reconhecida enquanto vida, né? Enquanto vivo. Ohm vai morrer e só depois da morte dele que eles vão ter noção de quão importantes são as equações que ele estabelece para a eletricidade, para o estudo da eletricidade. E aí, o que a gente vai ter na segunda lei de Ohm?
que a gente conseguiu obter das relações que a gente teve até então? Que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor, que a resistência é inversamente proporcional à área de seção reta do condutor e que a resistência é diretamente proporcional à resistividade. Quando você junta essas três relações, você constrói que a resistência de um corpo, de um resistor, né, pode ser de um corpo, pode ser medida como ρ vezes L sobre A. Ó que linda! Não adianta. Tem um macete. Então, assim, ó, presta atenção em mim que eu não vou falar o macete inteiro não, mas você vai entender o que eu tô falando. Resistência é igual a ρ, L sobre A aparece lá, né? Tipo, ρ, aí você fala lá, entendeu? Aí, então, resistência é igual a ρ, fala lá. Junta tudo que dá um ótimo macete pra você gravar. Então, resistência pode ser medida de duas formas, tá? Então, já pra gente guardar e colocar aqui no cantinho da alma. Opa! Resistência elétrica. Já que R é V sobre I, quando o exercício te der informações sobre a diferença de potencial que foi aplicada e a corrente que percorreu o condutor. Se ele quiser falar resistência considerando as características do próprio resistor, então você vai ter que ρL sobre A, tá? Unidade de medida da resistência continua sendo ohm. Eita, vou apagar aqui, ó. Olha, se a gente olhar quem que é a resistividade, o que que é resistividade? Resistividade vai ser resistência vezes área dividido por comprimento. Então, agora vamos pegar unidades do sistema internacional. Resistência é ohm, área é metro quadrado, comprimento é metro. Simplifica, simplifica. Resistividade é ohm vezes metro, tá? Por isso que eu já uso essa unidade lá atrás. Vale comentar uma unidade que às vezes pode aparecer em algumas questões, tá? É recorrente. Que é uma unidade inversa à resistividade, que é a unidade chamada condutividade. A definição matemática da condutividade usa como letra para representar essa grandeza, o sigma, tá? A condutividade ela é estabelecida como o inverso da resistividade. Uma coisa que é muito condutiva é pouco resistiva. Uma coisa que é muito condutiva Uma coisa que é muito condutiva é pouco resistiva. Uma coisa que é pouco condutiva é muito resistiva. Então, a relação vai ser invertida, né? Então, se uma coisa tem muita resistência, é porque ele tem baixa capacidade de conduzir, tá? E aí a condutância vai falar, a condutividade, né? Vai falar da facilidade do movimento de portadores de carga no interior desse material, né? Então, esse material quem tiver maior condutividade vai ser um melhor condutor. Unidades inversas aparecem muitas vezes, a gente só não dá muita atenção. Por exemplo, o tempo tem a sua unidade inversa. Então, quem é o inverso do tempo? É 1 sobre tempo. O que a gente define como 1 sobre tempo? Frequência. A frequência. Então, assim, o contrário de segundo, o inverso de segundo é hertz. Peraí. Tá? E aí a gente pode brincar. E aí o inverso de segundo é hertz, o inverso de hertz é segundo. Por aí vai. Isso foi uma abstração da minha cabeça. Tenho a mínima ideia se eu escrevi isso certo. Que eu não seja colocado em desonra por isso. Amores da minha vida. Um conteúdo super conciso, super tranquilinho. Para vocês conseguirem dar conta de tudo essa semana, tá? Beijo. Tem uma lista de exercício aí. Aproveita tudo. Qualquer dúvida, tamo aí. Cruz, cruz, cruz. Tchau.